Qual é a tua parábola favorita? Você compreende bem as parábolas contadas por Jesus? E a mensagem? Qual será que é a mensagem que Jesus desejava transmitir com as suas parábolas? Fique conosco que está saindo então mais um vídeo da série Parábolas de Jesus. E a parábola que vamos dar uma olhada aqui é a parábola do grão de mostarda. As parábolas de Jesus, elas podem ser conhecidas, chamadas também de comparações, pois parece que Jesus desejava utilizar algo que era do conhecimento, do cotidiano das pessoas, para assim lhes apresentar algo mais profundo. Poderíamos dizer assim que uma parábola é uma expressão com um sentido que não é assim tão evidente, mas que exige sim alguma reflexão para ser compreendida. Ao mesmo tempo em que a comunicação parece ser simplificada com a utilização de imagens comuns, bem corriqueiras do dia a dia na vida das pessoas, há, no entanto, um sentido que não está assim tão evidente. Em todo o ambiente mais rural, qualquer criança, já desde cedo, já aprende sobre o que é uma semente, um grão. Inclusive, muito do nosso alimento diário remete imediatamente à semente, né? Falamos aí do arroz, feijão, lentilha, que não passam de sementes cozidas que ingerimos. A semente é aquela parte fundamental no processo natural que dá origem, então, a um novo ser. Da semente vai surgir uma nova planta. Assim, como Jesus falou de um semeador na outra parábola, conhecida como a parábola do semeador, ele falou também da semente de mostarda. Essa conhecida parábola da semente ou do grão de mostarda, ela encontra-se nos três evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, e eu vou ler aqui esta parábola no livro de Marcos. Vamos acompanhar juntos para que possamos ter presente este texto. Novamente ele disse: com que compararemos o reino de Deus? Que parábola usaremos para descrevê-lo? É como um grão de mostarda que, quando plantada, é a menor semente de todas. No entanto, plantada, ela cresce e se torna a maior de todas as hortaliças, com ramos tão grandes que as aves do céu podem abrigar-se à sua sombra. Marcos 4, 30 a 32. Bom, assim como todo texto antigo também não é diferente com relação ao texto bíblico, uma boa interpretação dependerá sempre de uma boa análise que se faz do contexto. Quando nós falamos de contexto, muitas coisas devem ser levadas em consideração. O estilo literário, a época em que o texto foi confeccionado, a cultura, a geografia e assim por diante. Isso, por exemplo, previne as interpretações equivocadas e também que nós coloquemos o texto em descrédito de forma injusta e precipitada muitas vezes. Para exemplificar o que eu estou dizendo aqui, alguém poderia argumentar que Jesus e a Bíblia estão errados. Afinal de contas, hoje todo mundo sabe que o grão de mostarda não é a menor de todas as sementes. Mas vejam, a intenção aqui no texto, neste evangelho escrito lá quase 2000 anos atrás, a intenção não está em afirmar cientificamente qual é a menor de todas as sementes que existe no planeta. O que então está em questão aqui? Jesus, então, ele toma o grão de mostarda, não por ela ser simplesmente a menor semente que existe no universo inteiro. Isso é totalmente secundário. O que Jesus ele deseja fazer é comunicar para um determinado público. E a realidade deste público é que, para eles, para aquelas pessoas, o grão de mostarda é incrivelmente pequeno. Era, muito provavelmente, a menor semente que elas conheciam. Seria, portanto, um desvio desnecessário, quando muito apenas atender nossa curiosidade, pesquisar, querer descobrir que um grão de mostarda possui, 2 milímetros de diâmetro
E também não daria para, naquela época, Jesus utilizar a semente de morango, de papoula como exemplo. Não havia morango naquela época, naquela região da Palestina. O ponto é que Jesus ele desejava ilustrar a sua mensagem ajudando seus ouvintes a perceberem que ele estava falando de algo pequeno, algo muito pequeno, mas que tinha o potencial de se tornar grande. A ênfase, assim, está nas palavras menor e maior. A menor semente que vai gerar a maior das hortaliças. Se nós perdermos isso de vista, obviamente não compreenderemos a parábola. Outro detalhe muito importante é sobre a tradução mais acertada deste texto a partir do aramaico. Em vez de lermos simplesmente que o reino de Deus é como um grão de mostarda, o mais acertado a partir do original seria entender que Jesus diz que ao reino de Deus acontece como ao grão de mostarda. Isso importa? Importa sim, e muito, pois há o risco de errarmos quanto à comparação que está sendo feita aqui. No caso, a comparação que Jesus está fazendo do reino de Deus não é à semente ou ao grão de mostarda em si, como algo passivo, reduzido a si mesmo, mas o reino de Deus é comparado a um processo, a algo que se assemelha não ao objeto, mas ao processo ao qual este objeto participa e aquilo que resultará deste processo. Em vez de dizermos, portanto, simplesmente que o reino de Deus é semelhante a um grão de mostarda, diremos que ao reino de Deus acontece algo semelhante ao que acontece ao grão de mostarda. O grão não esgota tudo e o foco passa ao que virá da semente. A importância dada ao grão está exatamente no seu tamanho, pois ser tão pequena ajuda a dar o contraste que Jesus desejava, ou seja, de algo tão pequeno surgirá algo grandioso. Assim também é o reino de Deus. Surge pequeno e cresce acolhendo várias pessoas. Pense em Jesus, um galileu nascido de família humilde, num lugar inapropriado, que depois revela-se como o Filho de Deus, do qual viria o reino de Deus. Este homem, a princípio ignorado, ele tem sua mensagem pregada aos quatro ventos por todas as partes do planeta. É claro que o cristianismo e a igreja não podem ser tomados como sinônimos de reino de Deus, mas é inegável que o Deus, criador de todas as coisas, agiu em Jesus e que o seu reino vem sobre toda a terra. Com o apóstolo Paulo, somos remetidos também a esta ideia da semente e da ressurreição. Em 1 Coríntios 15, um capítulo em que o apóstolo trata a respeito da ressurreição, ele diz no verso 36, o que você semeia não nasce, a não ser que morra. Assim, depois que uma semente, por menor que seja, ela germina e uma pequena planta já vem se desenvolvendo, é impossível nós encontrarmos a semente originalmente plantada. Jesus é esta semente que morre e que ressurge. Sua morte e sua ressurreição darão origem ao reino de Deus. João, em seu evangelho, registra também esta palavra de Jesus. Digo-lhes verdadeiramente que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só, mas, se morrer, dará muito fruto. João 12, 24. Estamos, portanto, diante do mistério da vida e da morte que gera vida. O seu reino, o reino de Deus, acolhe, proporciona abrigo e segurança, ele é para todos. Assim como na semente, por menor que seja, está a árvore, em Jesus está o reino de Deus. E assim nós estamos, então, diante de mais uma das parábolas de Jesus que nos fala a respeito do reino de Deus.
Que esta palavra, que estes ensinamentos possam aumentar a nossa esperança, a nossa alegria, a nossa expectativa, na certeza de que o reino de Deus já se faz presentes. E neste reino, Jesus Cristo nos acolhe, nos coloca num ambiente de pertencimento, nos coloca em comunidade com outros irmãos que também são acolhidos em seu reino. Que Deus nos abençoe a todos e que você seja uma bênção aí onde Deus tem te colocado.